Opa, Alisson, bem-vindo. tudo bem, Acertar. Tatiana? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá fácil de enxergar aí? Pronto, agora deu. Oh, coisa boa. Agora deu. Tudo certinho. Muito bom. Pessoal, bom, te apresentar, começar te apresentando, né? Enquanto o pessoal está chegando, o que que é o bate-papo, além do técnico, né? Aqui a gente costuma falar para engenheiros questões um pouco fora da área técnica, né? Ao invés de a gente explicar como fazer as coisas, a gente traz uma visão, como você mesmo falou, né? Uma visão mais filosófica, É, uma sacada de coisas que fazem falta para o engenheiro, né? A gente fala principalmente de habilidades que fazem muita falta para o engenheiro, mas que não são especificamente da área técnica, né? exato. Entendo. Eu acho que é uma abordagem muito interessante, viu, Tatiana? O que está fora da escola de engenharia, para a gente é muito difícil de compreender, às vezes até captar de uma forma correta, né? Porque nem todas as linhas de raciocínio são aplicáveis em todas as situações, né? No que se trata, por exemplo, de como você lidar com o cliente, né, uma comunicação, saber precificar, entender o que é a vontade das pessoas. Eu acho que é o que faz a diferença entre um técnico e um empreendedor e um profissional. É, Exatamente. É a diferença entender da daquela boa pessoa técnica é o que fica mínimo. estagnada. Oi? Oi? Pode Deu um continuar aí. delay aí, a gente falou ao É, mesmo tempo. exato. É aquela diferença que faz entre a pessoa que fica ali, entra para um emprego e fica estagnada naquele mesmo ponto e aquele que consegue crescer e fazer a diferença na área dele, né? A diferença no É. mercado, né? O empreendedor tem espaço em qualquer lugar, né, Tatiana? Mesmo que a pessoa trabalhe num negócio que não é próprio, quando você está numa empresa grande, para você conseguir cargos altos, você precisa ter o perfil empreendedor. Não basta ser funcionário e seguir ordem. Porque para você pegar um cargo alto, para poder ter uma remuneração muito boa, você tem que ter esse perfil de qualquer forma. A diferença é o tamanho de quem você vai lidar e o que vai estar disponível na sua mão naquele momento, né? É Basicamente isso. exatamente, exatamente, né? É aquela coisa, né? Você tem que empreender mesmo que a empresa não seja sua, né? Para você crescer. É, Mas Aristóteles, apresenta um pouquinho para gente aí, você, o Obra Sob Medida. isso. O Obra Sob Medida, Tatiana, é um projeto meu e do meu sócio Caio, que nós resolvemos compartilhar com o pessoal o que a gente viu que dá certo, né? Nós temos como objetivo no nosso canal ajudar construtores a conseguir aumentar seus lucros em até 98%, aliás, em 98%, porque se a pessoa aproveitar muito bem, dá mais do que isso. E ao mesmo tempo em que não se perde garantias, porque economizar em obra é fácil, você enxugar custos é fácil, mas depois ter que responder por isso em nível de garantia é que complica a coisa, é o que faz a diferença entre uma economia verdadeira e uma enrolação, né? Então nós trabalhamos nesse sentido. Economia porca, né? Como? A economia verdadeira e a economia porca, né? Exatamente. Então é nesse trabalho que a gente faz, né? Nós temos tentado colocar em prática muita coisa há muito tempo já, e já descobrimos muita coisa que funciona, muita coisa que não funciona, né? E nessa estrada a gente decidiu compartilhar isso na forma do canal Obra Sob Medida, que nós falamos justamente sobre isso. Nós temos como base de funcionamento na empresa lá mesmo, a física, aplicar conceito de engenharia simultânea e construção enxuta, entendeu? São duas coisas que estão muito presentes que para a gente tem feito uma diferença enorme, né? Saber usar a técnica certa do jeito certo, pegar toda aquela pluralidade que nós temos na escola de engenharia e trazer isso para o campo. Não é ficar repetindo sempre a mesma coisa sempre. É aquela mesma receitinha que todo mundo já sabe dentro de canteiro. E nosso propósito é bem esse, né? Trazer essa nova Fazer, engenharia para dentro do mercado. fazer diferente, né? É.
Ou simplesmente fazer a engenharia natural, né? A engenharia verdadeira, a essência dela está nisso. É você conseguir trazer elementos naturais que conseguem entregar aquilo que você precisa. E nada mais em foco do que fazer diferente, fazer uma nova engenharia, né? Porque com o que a gente está passando agora, né? E todo mundo achava que ia durar 15 dias, e nós já estamos há mais de 100, É, né? Há mais de 100 dias por aí, há mais de 100 dias parado. Tem muita coisa mudando, né, Aristóteles? O que, tem. que você sente que os usuários, por exemplo, estão solicitando de diferente nas obras? O que você está sentindo? Eu percebo que tem. Depende de quem você lida. Por exemplo, se eu pego uma pessoa que está mais acostumado com a escola antiga, né, principalmente quem já fez obra no passado, eles dificilmente vão aceitar que você incorpore ideias novas, né? Nós já praticamos construir com estrutura metálica para residências e também praticamos construir estrutura metálica com concreto armado, onde nós costumamos, inclusive, adicionar proteção nas lajes para poder melhorar o desempenho, né? Então, quando você pega esse perfil de pessoa, ela dificilmente vai aceitar um novo tipo de armado. Ixi, acho que deu lag aqui. Opa, tá de volta aí? Tá de volta. Opa, aqui deu um lagzinho. E aí essa pessoa já chega pedindo que seja daquele jeito, né? O concreto armado e tal, beleza. Com esse pessoal, a gente costuma tratar com otimização em nível de projeto puramente isso, sabe? Agora, pessoal que está mais... geralmente, essa segunda vertente que eu vou te falar agora, é pessoal que está na idade entre 25 e 40 anos de idade, costuma aceitar essa nova vertente, é que eles aceitam que a gente proponha o que há de melhor, entende? Tipo, qual a melhor tecnologia que tem para isso, que oferece o melhor preço, entende? Aí, nesse caso, a gente já entra com a premissa inicial de falar assim, olha, você vai fazer sua obra aí e eu vou te oferecer a melhor técnica que existe com o melhor preço que tem, né? Então, para nós, a premissa é que cumpra as normativas. Qualquer coisa que seja escolhido deve cumprir normativa. E dentre as que cumpre, qual que tem o melhor preço? E o melhor preço para nós não é pagar barato naquele material que o pessoal vende mais barato. Tá? Em escolher a técnica mais barata para materiais bons. É essa vertente que nós pegamos e, inclusive, usamos na incorporadora quando a gente cria empreendimentos para vender. É a mesma filosofia e tem dado muito certo, sabe? Acaba que a pessoa que tem o seu perfil tende a assimilar com a sua ideia e é esse pessoal que te procura, no fim das contas. Você sabe, então, o sistema mais barato, né? Não é o material mais barato, mas o que para aquele projeto, para aquele objetivo, o sistema como um todo sai mais barato. Isso, exatamente, essa é a ideia. Porque, às vezes, o material em si pode ser mais caro, né? Mas ele sai mais barato naquele sistema, né? No sistema como um todo, e o mesmo ao contrário, né? Vou te dar um exemplo que está acontecendo por agora mesmo, né? Nós estamos fazendo uma casa de um padrão elevado ali no setor universitário e o comparativo entre laje e treliçada, que é comum usar em residência, e a protendida, era que a protendida saía em torno de quase R$10 mais caro por metro quadrado do que a treliçada, né? Mas aí nós temos dois benefícios, que é onde exige um profissional que domine a técnica, sabe? Isso exige, por exemplo, eu preciso estudar a técnica para poder entender o que ela tem de oferecer para mim de melhor, né? Essa técnica de proteção, a laje é mais cara, mas ela me traz dois benefícios tão intensos que compensa esse preço. O que são? O primeiro dele é que vãos até 3,20 metros não tem que escorar. Você não tem escoramento nenhum. O segundo é que o tipo de apoio dessa laje sobre a viga, ele sai de plenamente engastado para uma situação de simplesmente apoiada. Ou seja, ela evita a torção de vigas. Isso para quem, né, é o técnico sabe que quando você evita a torção de vigas, você diminui brutalmente o consumo de aço.
Então, é uma redução de consumo responsável. Eu tiro custo de onde eu posso tirar, porque a minha técnica é assim. Ela é feita para isso. E a peça ela tem uma qualidade tão maior que eu penso, olha, eu nem coto com outros, eu quero fazer com essa daqui, a não ser que esteja brutalmente mais caro. Aí, para essas opções, a gente tem outras alternativas, né? É uma ideia que já expressa bem isso, né? Tipo, eu pago mais caro para ter um resultado melhor e mais barato. É irônico isso, né? Mas eu pago caro para ter um resultado barato. E que é melhor, É, né? é quando se pensa no todo, né? Quando você já parte lá do projeto, já pensando no todo, não é? Exatamente. Porque normalmente as pessoas começam, pede um projeto, um contrato armado, porque sim, né? Não significa que é melhor, mas porque sim. E aí, na hora que chega lá na frente, já tem o projeto em mãos, aí resolve, vou É. mudar, né? Aí pior ainda, Sem mas pensar. É, aí sem arrocha mais pensar no. ainda. Eu costumo dizer assim, às vezes, que o pessoal fala assim, tem um ditado que fala assim que em time que está ganhando não se mexe, não é, Tatiana? Mas É, aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, tá, mas você está jogando contra quem? exato, Entende? Não tem né? comparação. Vai comparar com o quê? Não tem. É. Você tem que ter pelo menos uma alternativa. Você tem que dar uma mexida, porque tudo que tá bom pode ser melhorado. Eu acho que já tem por Exato. aí. Tudo que é bom pode ser melhorado. Então, sempre tem um ajuste, algum lugar para você mexer que pode melhorar. Com toda E, certeza. Aristóteles, eu tenho visto, sabe, as pessoas, né, usuários das edificações no geral. A gente mora aqui num condomínio, desses condomínios resort, né? Esses que o apartamento é de um tamanho suficiente, você tem aquela área gigantesca de piscina, quadra, academia e tudo mais, né? Só que no momento que a gente está vivendo agora, as pessoas não podem aproveitar toda essa área, né? E Aí complica. aí fica as pessoas já assim, eu quero mudar para uma cobertura, eu quero mudar para uma casa. O que você está sentindo disso? Está sentindo aí essa mudança? Está acontecendo por aí também? Você está sentindo que Tá. as pessoas estão com uma outra visão de moradia? Ah, com certeza. Olha, nós trabalhamos bem próximo a uma imobiliária aqui, né? E ficamos sempre de olho no que está acontecendo no mercado e mercado de imóveis e mercado de construção, que pode parecer a mesma coisa, mas não é. É muito diferente os É. dois mercados. O que que eu vejo? Tem dois fenômenos acontecendo simultaneamente. O primeiro é esse que você citou. O que acontecia de antes apartamentos não ficarem um dia alugados, eles estão passando a ficar sem nenhuma procura, entende? Ao Uhum. mesmo tempo em que casas maiores estão ficando mais cobiçadas. Então, eu estou vendo pessoas saírem de casas médias para casas grandes, eu estou vendo pessoas saírem de apartamento para casa média, e que essas casas têm que ter praticamente que obrigatório, tem que ter a tal da varanda gourmet aqui e tem que ter piscina. Uhum. Praticamente todas, ou furou, piscina ou furou, um dos dois tem que ter lá dentro. É essa mudança de perfil que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo, isso puxa que os imóveis de valores mais altos sejam mais cobiçados. Né? Então, tem subido. Aqui em Goiânia, por exemplo, eu vejo a procura de imóveis subir do patamar de 500 mil para 600, 700 mil. Na região nossa aqui, É. entendeu? Apesar de ter os dois perfis, a procura pelos imóveis mais caros está maior. E o segundo fenômeno é sobre construção. Está subindo o preço de materiais, principalmente os que estão vinculados ao dólar, né? E Uhum. quando você mexe com cimento, aço, aí puxa junto a areia, né? Aí o pessoal não está podendo trabalhar e por conta desse motivo falta tijolo. As fábricas estão paradas, tipo, o governo fala assim, a construção trabalha, mas a fábrica não. A gente, pô, beleza, vou comprar de quem então? Não tem É. produto, né? Aí essa falta tá subindo os preços todos. Então, quando um preço sobe, outros vão junto, porque tá tudo vinculado. Só que esse preço ainda não chegou no mercado imobiliário. Os imóveis estão sendo Uhum. negociados com preço antigo. E quando começar a Está chegar, aí sendo vai dar uma enxada.
tá tendo simplesmente uma mudança de perfil, né? O que está sendo Uhum. buscado, né? Mas não o preço do imóvel em si não está sendo atingido ainda, né? Ainda não, exatamente. Você está pensando aí, né? É, Exato. eu acho que hoje as pessoas começam a procurar muito, começam a descobrir muito, entender que a casa que eles tinham, o lar que eles tinham, né? Seja um apartamento ou seja uma casa, não dá para viver realmente ali dentro, né? Porque as pessoas tinham um lar que era para chegar em casa à noite, né? Para dormir e depois ir passar algum dia no final de semana, uma coisa ou outra, assim, né? Mas não ficar todos os dias, o dia inteiro e conseguir conciliar casa, filhos, É, escritório, coisa do tipo, é. né? E Acho que aqui uma tem mudança. o pessoal tá procurando chácara também, viu, Tatiana? Chácara não tinha procura quase nenhuma, agora aqui tá tendo muita. Tá criando uns condomínios aqui de 1.500 metros de terreno, 1.700, 2.000. Essa linha aí tá começando a pegar mais quente. Viu? Impressionante. Esses dias eu visitei um condomínio ali que cada casa bonita lá dentro, que olhando assim de longe você não dá nada pelo condomínio, na hora que você entra, maravilha. E você acha que os construtores eles já estão seguindo essa linha, já estão enxergando essa tendência, essa nova tendência de mercado? Ou você acha que a maioria ainda está ali acreditando que tudo isso vai passar e a gente vai voltar a ser como era antes? Eu vejo que as pessoas têm consciência de que mudou, mas a grande maioria Uhum. ainda não sabe como. Aí eles falam assim, ó, mudou, eu sei que vai mudar, mas ainda não sei o que que vai acontecer, né? Aí tá nessa ideia, e agora, como é que vai ser e tal, né? O pessoal de dentro do canteiro de obra mesmo tá aumentando muito a demanda de serviço por eles. É incrível isso. Antes o pessoal ficava um tempinho parado, hoje não fica mais não. É difícil você pegar gente boa e segurar agora, né? Com esse perfil mudando, tem um evento externo aqui assim que vai começar a aparecer com mais peso um pouco mais na frente. Não vai ter impacto agora não, porque como a taxa básica caiu para um nível muito baixo, Uhum. o dólar saiu do país porque estava em renda fixa, estava em títulos públicos. Só que agora, com tudo muito barato aqui por conta do preço do dólar, a tendência é que esse dinheiro volte só que para o mercado. A tendência é que o dinheiro volte ou para mercado de ações ou derivativos ou mercado imobiliário. Quem tem perfil de investimento conservador, que é a grande maioria das pessoas, essa pessoa vai atrás de imóveis. E se não tiver imóveis, ele vai construir. Essa tendência natural que eu vejo acontecer e que em breve vai começar a se consolidar. Até porque se você for ver financiamento de imóveis, você cai de costas. Tanto que mudou. O que antes a prestação era 6.000, hoje é 3.500. É É porque está tudo impressionante. atrelado à taxa, né? Tá tudo atrelado à taxa básica, né, de juros. Isso, é. Selic puxa Como tudo isso. exatamente. Você, pegando o gancho, né, você falou o ritmo de trabalho, você falou que o ritmo de trabalho, então, está difícil conseguir pessoas, boa mão de obra, né? Porque as pessoas É, estão no canteiro, né? Você acha que o ritmo de trabalho ele está acelerado ou é porque tem menos pessoas trabalhando, por isso que está mais difícil de conseguir manter essas pessoas? eu penso que mudou o perfil do cara. Porque, pensa, essa questão do corona, ela teve alteração significativa em um campo que talvez não seja visto imediatamente. Mas adensar muitas pessoas no mesmo lugar passou a ser uma coisa não muito interessante. Uhum. Se isso acontece, você precisa do que o pessoal na construção enxuta, que é uma das vertentes que nós carregamos, você precisa de um cara, de um operador polivalente. Você precisa de um cara que faz mais de uma coisa. Entendeu? Você precisa daquele cara que, tipo, aquela ideia de, vou ter um pedreiro para isso, vou ter um encanador para aquilo, vou ter um eletricista para aquilo. O que seria, por exemplo, não quer dizer que o pedreiro vai assumir o papel do eletricista, de jeito nenhum.
mas ele vai fazer Uhum. toda a infra para que o eletricista não venha antes da hora. Assim como aquele pedreiro que está disponível porque falta pouca alvenaria para terminar o serviço, ele sai da alvenaria e vai fazer encanamento. Porque uma obra pequena, por exemplo, não justifica tanto assim a figura do encanador puro, porque é um Ah, sistema muito simples. Praticamente todas as obras seguem praticamente a mesma receita. E também a necessidade de mudar a tecnologia, porque você pode sair de um CPVC ou um PR, né, como é que é o nome? PPR. Um PVC ou PPR, você pode todo mundo migrar com PEX. Por uhum. que não trabalhar com Tem que PEX? identificar, né? É. O PEX é o mesmo para água fria, é o mesmo para água quente, ele muda um pouquinho quando você trata de gás. Né? Você pode Uhum. fazer uma infraestrutura para colocar um ar-condicionado sem que o cara do ar-condicionado entre na casa de início, porque tudo se trata de conduítes, né? De colocar o caminho certo. Né? E pensar de uma maneira mais racional em uma obra do início ao fim é a vertente que mais vai valorizar o bom profissional. Isso, inclusive, o cara que é operador polivalente, ele entende isso e ajuda o próximo em vez de atrapalhar. A gente está saindo daquele. A gente passou por várias etapas, né? A gente tinha lá atrás, há muitos anos atrás, o cara que era o generalista, e aí depois a gente É, passou para o especialista, né? O cara que chega ali e faz só uma coisa, e agora a gente está voltando para esse mais generalista, né? teve uma pequena diferença de perfil. Dizem que existem três fases de conhecimento, né? Você pega o sem consciência, o inconsciente, ou sem consciência, o consciente e o inconsciente. Se fizer um Uhum. paralelo com isso que você acabou de falar, seria mais ou menos assim. Lá atrás, tinha uma pessoa para fazer tudo porque era a única que se interessava por fazer aquilo. É, Entende? Era o sem consciência, fazia porque era o que tinha na frente. E essa falta exatamente. de opções, falta de acesso a conhecimento, fazia com que eles fizessem da maneira que eles enxergassem ser viável. Aí a gente entrou Uhum. na segunda fase, que é o pessoal consciente, que eles entenderam que realmente é um assunto que precisa ser estudado, e por isso cada um escolheu uma vertente, né? Aí É. quando amadureceu bastante essa filosofia sobre a construção, nós entramos na área do inconsciente, que são pessoas que naturalmente entendem que tudo faz parte de uma coisa só, né? Que tudo, Uhum. toda obra é um produto só, não existe parede, tijolo, cimento, areia, brita, existe um imóvel para ser construído e esse imóvel precisa do comprometimento de todo mundo, que envolve o pessoal que está lá no escritório, que envolve quem está dentro do canteiro de obras, que envolve quem fiscaliza, né? Que, assim, é uma quebra depois de uma quebra, porque, por exemplo, o pensamento de planejamento original lá num passado não muito distante era em cima do PERT-CPM, né, que era baseado em cima de caminhos críticos. E hoje há um entendimento de que não é só caminho crítico que se olha para uma obra, você tem que olhar para uma obra também nas atividades de fluxo, você tem que olhar o transporte, você tem que entender que existe uma necessidade de inspeção, não necessariamente uma fiscalização, mas uma inspeção, porque ninguém quer voltar na obra para consertar. Entendeu? Eu até brinco com o pessoal aqui que fala, olha, o nosso serviço é bom quando o cara nem me lembra daqui a 5 anos, nem sabe quem eu sou, Exa- porque Exatamente. nunca precisou me chamar. Essa é a ideia que Exatamente. vale. É, e aí isso me fez lembrar a minha mãe no final de semana no sítio, uma casa que está construída já há anos e anos, ela lembrando do engenheiro, da estagiária, do encarregado. Ela É, está há muitos anos, ou seja, não era para poder lembrar, né? que o ideal é que você não lembra, né? Que lembra só para chamar para tomar um churrasquinho em casa, né? Comer uma carninha. Não para precisar arrumar as coisas, né? Exatamente. Mas assim, logicamente eu brinco assim, mas nós sabemos que não existe obra perfeita e que não existe obra sem patologia. Isso é impossível de existir. Né? Mas aí vale a pena pensar naqueles erros não consertáveis. Nunca deixe isso acontecer, né? Que é uma linha que está ligada muito à questão de você evitar onde não deveria ter, né? Tipo, o que antes ninguém olhava por uma verga, hoje uma casa que não tem verga, para mim é vergonhoso.
Aham. Você olhar para uma obra que você não vê um cuidado tão básico desse, né? E eu vejo que isso está se tornando muito presente. Isso é muito bom. É uma vertente que eu acho que vai mudar o mercado mesmo quando começar isso a ser uma prática muito comum, né? Enxergar, enxergar todo o ciclo, né? Enxergar que uma pessoa, o serviço do seguinte depende do seu, enxergar a sua responsabilidade, né? Enxergar que tudo é uma coisa só. Mas é o que você falou também, né? Não tem como não ter nenhum defeito, né? A gente costuma falar que a engenharia é feita por humanos e para humanos, né? Ela não é tão exata quanto os usuários costumam imaginar, né? É, Que a engenharia é muito exata. Se ela é feita por pessoas, né? A pessoa que está ali fazendo o projeto, no dia que ela está fazendo o projeto, ela não está bem, né? O ser engenheiro não está bem, ela está sujeita a ter algum erro ali, né? Do mesmo jeito que é, quem está executando são seres humanos, que têm toda uma vida, né? E uhum, dependendo do que está acontecendo no dia deles, ele pode trabalhar melhor ou pior. E isso tem influência é, no resultado final, né? Por isso que é tão importante as pessoas efetivamente enxergarem toda a cadeia, todo o ciclo, né? Para conseguir, na hora que vai começar a atuar, enxergar também a etapa anterior, né? Se é, ainda é algo consertável, se aconteceu alguma coisa na etapa anterior, que ele consegue enxergar e avisar, né? Olha aqui, ó, isso aqui eu tô achando estranho, isso aqui eu tô achando que não tá legal. Então, às vezes, dá para corrigir ainda e ir minimizando os é. erros e problemas que podem acontecer lá no futuro, né? Não, com certeza, certíssimo. E você tocou numa coisa interessante. É um grande erro alguém achar que engenharia é ciência exata. Nem de longe é. Engenharia, a melhor definição que eu vi para engenharia é ciências da natureza aplicada. Boa, É, exatamente. melhor definição. Não tem como fugir. Tipo, matemática é exata, física é exata, engenharia não é exata. Não tem jeito, porque nós, seres humanos, temos capacidade limitada de perceber as coisas, né? De perceber todo o contexto. E para consertar esses defeitos, essas falhas, nós costumamos usar os métodos semi-probabilísticos, que envolve assim, Uhum. o que tem mais chance de acontecer e o que não tem tanta chance de acontecer e o que eu tenho de garantido, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que concreto armado, quando nós aprendemos lá na escola de engenharia concreto armado, nós sabemos que você tem coeficiente de variação para falha do material, coeficiente de variação para poder você interpretar erro de locação de armadura, você tem erro para poder você considerar a falha de que o cara que está executando não vai colocar o FCK que você imagina, então você tira 30% daqui, bota 20% ali, tira 40% de lá, considera que o material não veio bom. Tudo isso são aproximações do que a gente acredita que seja mais próximo da realidade, mas nunca será a A gente realidade. consegue prever. A gente Exato, tenta então, ali. É. exato. Inclusive a própria norma de concreto aceita que tenha fissura. Se você tem, por exemplo, uma viga com flexão composta ou flexão simples, pode ter 0,1 em tal situação, 0,2 em tal situação, 0,3 em tal situação. Então a gente até aprende lá, olha, a estrutura é feita para mexer. Ela tem que mexer. É. Se ela não mexer, é problema. Né? Ruptura frágil. Sim, Né? Se não mexeu, já está errado. E nós também, por mais que estudemos, que a gente fala assim, vou estudar um material, quero ir lá a fundo, entender esse material específico. Beleza, você nunca vai ganhar da natureza. A natureza é assim, ponto exatamente. final. Né? Então, Exatamente. tipo, tem uma área jurídica na engenharia, né? Lógico, envolve pessoas, tem que ter um consenso que há de leis, né? Então, por exemplo, em leis do homem, nós temos o recurso de, eu não concordo com você, eu vou lá e contesto, né? Uhum. Apelação para cá, apelação para lá, tribunal daqui de lá. Aí o pessoal começa a falar, mas e aí, você dá garantia? Eu falo para ele, olha, contra a lei da natureza você não tem recurso não, meu filho, a natureza é assim mesmo. Exatamente. É. A natureza. É. Então são dois A lei da materiais natureza, diferentes trabalhando, três. Oi? a lei da natureza, a lei da gravidade, Não tem ninguém jeito. consegue contestar, né? Ninguém consegue contestar. Exato.
A gente aceita, né? Tipo, o pessoal fala, ah, não pode ter fissura. Pode, eu posso induzir ela, mas tem que ter. É nesse Exatamente. processo. Eu acho que é um grande avanço para quem entende esse recado que vocês dão, que é a pessoa, assim, vê o engenheiro como aquela pessoa que, assim como qualquer um lá dentro de uma obra, toma decisões e pensa pela mesma fonte, né, que é o corpo, o cérebro, a mente, tudo é igual em todo mundo e que essa pessoa tem que ser observada também, né? Você trazer aquilo, incorporar isso para sua pessoa te faz evoluir bastante, né? Exatamente. Pensar no ser humano ali, né? Quem traz É, a engenharia não esquecendo de todas as responsabilidades de um engenheiro, né? De todas as é, responsabilidades técnicas, de todo conhecimento técnico. é. E, Clóvis, o que você acha? Qual que é a sua visão da engenharia daqui para frente, né? Porque a gente vem escutando, né, há muitos anos, eu não sei se aí em Goiânia também é assim, mas a gente vem escutando há muitos anos que ano que vem a engenharia vai melhorar, ano que vem a engenharia vai melhorar. E chega o ano que vem e a engenharia não melhora. O ano passado mesmo, né, a gente estava escutando muito que em 2020 a engenharia ia melhorar. É. Aí, Aí, assim, aí a gente eu, teve ah, algo, né? Qual que é a sua é, visão? O que você acha daqui para frente, o mercado? O que vai acontecer? olha, pode não parecer, mas uma das coisas que mais trava a engenharia é legislação, muito confusa, né? Por Uhum. exemplo, eu gastei mais tempo para poder regularizar um documento do que para fazer uma obra. Por que isso acontece? Entendeu? Eu vejo que muitos colegas nossos se entram em desgosto com a profissão por conta disso, né? Uhum. Tipo, aconteceu comigo aqui que eu perdi o trabalho de quase 2 anos por conta de documento. O que eu quero dizer isso? O documento enrolou tanto que eu demorei tanto para receber que o tempo que atrasou foi o tempo que eu tive que pagar aluguel do escritório que estava parado por conta deles. Então Uhum. tem que haver um senso assim, vale muito a pena nós profissionais da engenharia ter o pessoal chama de ter aquele, esqueci o nome aqui, gente, sociedade civil organizada nesse Uhum. sentido, entendeu? Porque tem que cobrar das autoridades mais celeridade. Isso é um processo, né? Lógico. Agora, olhando isso para dentro da obra puramente, assim, é, eu vou até puxar o gancho do que você acabou de falar sobre ser engenheiro, é que o Uhum. pessoal fica muito falando assim, eu tenho medo do mercado, o mercado é isso, o mercado é aquilo. É muito comum ouvir isso, né, Tatiana? Uhum. Só que tem um detalhe importante, gente, o mercado são pessoas. Sempre será pessoas. Não interessa para onde você vai correr. Mercados são pessoas. Você tem que aprender a lidar consigo mesmo, tem que aprender a lidar com o próximo, tem que ter paciência, porque você sabe coisas que eles não sabem e eles sabem coisas que você não sabe. E é essa junção de ideias que vai fazer com que tudo aconteça. E assim, eu vejo que o bom profissional ele vai ser visto pelo seu comprometimento com tudo. Comprometimento com o resultado, né, comprometimento com os seus parceiros, né? Ninguém anda sozinho. Então, o mercado são pessoas, por exemplo, no nosso ramo, tem pessoas que vão logo depois da gente e tem pessoas que vêm em seguida da gente, né? Tipo, você passa e deixa algo para alguém, da mesma forma que você chega com alguém, com algo que alguém já te deixou. Né? O que quer dizer Uhum. isso? Você precisa de ter bom relacionamento com seu fornecedor, você precisa ter bom relacionamento com sua equipe, você precisa saber conversar com seu cliente, e você precisa fazer com que todo o seu conhecimento seja o meio de transformação para um bom produto. Né? Então, nós estamos na era do conhecimento. Quem entende vai aparecer. Então, tanto de informação boa que não tem na rede aí, para o pessoal poder se treinar, né, para poder se aprimorar cada dia mais, eu acho que vale a pena buscar isso mesmo, que a rota está por aí. Eu acho que os engenheiros costumam ser muito tradicionalistas e muito arraigados, né, ali nas crenças e no que era engenharia lá atrás, né, muitos anos atrás.
Acho que a gente tem que partir realmente de uma mudança de mentalidade, que o mundo inteiro está mudando, tudo mudando, todas as áreas mudam, a engenharia também, né? A engenharia também sofre essa mudança. As leis Constantemente. da física podem continuar sendo as mesmas, mas você tem mudança de comportamento de pessoas, você tem mudança de materiais, você tem mudança de tecnologia, você tem mudança de necessidades, né? Igual a gente estava falando, as pessoas, você estava falando no começo, né? As pessoas estão procurando apartamentos maiores, estão procurando chácaras, então você tem uma mudança de necessidades das pessoas que também estão comprando, né? Das pessoas que estão trabalhando, você tem tudo isso, né? Então, a gente tem que mudar e se adaptar. Não adianta continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que fazia há 10, 20 anos atrás, até mais, né? Pois é, dizem que loucura é quando você faz a mesma coisa e quer resultado diferente. Tem que ir alterando, tem que ir sentindo a rota. Não tem outro caminho, né, Tatiana? Não tem outro caminho, né? É saber olhar para esse lado, assim, eu vejo que, assim, não tem muito tempo que eu vi isso não, viu, mas eu achei tão, assim, algo que poderia ter ficado sem essa, né? Era assim, eu tava com uma conversa com, eu não vi, eu vi de longe, assim, mas eu não estava fazendo parte dessa conversa, né? Eu vi os colegas comentando lá, e o outro falou assim, mas você não viu sobre esse assunto não? Você não leu tal livro? Aí o cara falou, não sei se foi homem ou se foi mulher, a pessoa falou assim, desde quando engenheiro lê livro? Eu falei, meu filho, para com isso. Que mundo que você tá? A Né? gente fala muito aqui sobre comunicação, sabe? Um dos maiores problemas, né? A gente sabe, engenheiro normalmente escreve mal, o engenheiro normalmente É, fala mal, exatamente porque a gente não lê, né? Engenheiros, e não só aqui no Brasil, mas engenheiros no mundo, né? As áreas técnicas são a classe que acaba lendo menos livros por ano, né? A taxa de leitura de um engenheiro normalmente é muito baixa. E muitas vezes porque a gente escolheu engenharia exatamente porque não gostava de ler, né? verdade. Eu gosto de número, não gosto de ler, não gosto de escrever, É, né? é, E sai de engenharia. Agora, o que as pessoas não enxergam é que exatamente, né? Os poucos que gostam, os poucos que fazem, acabam se diferenciando e acabam conseguindo é. melhores cargos, melhores resultados, né? Consegue se destacar, né? Aquele É que assumir a sai, humanidade do processo. Oi? Aquele que sai? aquele que sai daquilo que todo mundo faz, né? É, exatamente. É pegar a humanidade do processo e incorporar em tudo isso. Aí é que Exato. realmente entende o que está acontecendo. Ô, Né? Aristóteles, o que você acha, né, para a gente ir fechando aqui, deixando umas dicas aí para o pessoal? O que você acha que os engenheiros devem focar agora para sair dessa crise que a gente está vivendo, sair desse momento caótico que está por aí? O que você acha que o engenheiro deve focar para poder sair disso adiante e com mais força, né? É, assim, o mais importante, assim, são algumas coisas que são muito importantes. Eu poderia te dizer que a primeira delas é entender que nós não somos fim, nós somos meio. Né? A gente precisa entender que nós só somos procurados para fazer uma coisa que a pessoa vai usar no final das contas, né? Algo que é deles, né? Entender que esse processo todo nós temos que oferecer uma solução para isso, né? E a segunda coisa é entender que também devemos agir como empreendedores, como pessoas que tomam cabeça da situação e tocam o processo para que aconteça. Nós precisamos entender que nós somos meio, mas que também, ao mesmo tempo, somos nós que fazemos acontecer aquilo que nós dominamos de técnica. Né? A construção ela está presente em praticamente tudo que se faz. Não existe loja que não tenha um imóvel. Né? Não existe... Uhum. é loja virtual. Mas a loja virtual tem um galpão. Ela guarda isso aí em algum lugar. Né? Não tem jeito. Uhum. Então, entender tudo isso e trazer a humanidade da relação entre as pessoas, porque por mais que a gente tenha um pedaço de exatas, que é a física, que é a matemática, nós temos o pedaço comportamental, que os imóveis são feitos para as pessoas. Né? Uhum.
tirando raras exceções de quando o imóvel tem uma máquina lá dentro, mesmo assim ainda tem uma pessoa que vai lá dentro. Né? Não, É, não tem. e aquela máquina está ali para provavelmente um fim que é para produzir algo para uma pessoa, né? Eu nunca vi máquina fazer negócio com máquina pelas máquinas, entendeu? Tipo, eu sou um monitor e eu vou comprar um pedaço do teclado para ver se eu digito sozinho. Não existe isso. É uma relação que tem que ser respeitada. E assim, para terminar, o último sugestão é que não esqueça da essência do que é engenharia. Nós não fomos formados para poder repetir processos. Nós fomos formados para pensar sobre construções. Né? Nós temos que pensar pela construção. Então, se você tem opção de uma solução melhor, pense nela, não fica preso a repetir as mesmas coisas sempre, né? Aí eu acho que é um caminho que vai fazer diferença, sim. É a vertente que nós apostamos muito, que é em cima dessas três pontas, né? O mercado, a técnica e a pessoa. É É o o que engenhar, né? Engenharia é, vem de engenhar, né? E engenhar é exatamente criar, né? exato, Com né? a base do que a gente aprendeu ali na faculdade, criar em cima dessa base, né? Quando a pessoa é criativa, a gente não chama ela de engenhoso, ô rapaz engenhoso. Exatamente, exatamente. Da engenharia, né? A Exato. diferença é que a gente ia te dar as bases teóricas para engenhar com segurança, né? É, o pessoal, quando se ajuda, fica um mercado muito mais fácil de lidar, viu, Tati? Né? É muito mais Com simples. com Né? Você vê certeza. que. Pode falar aí. Quando a gente dá as mãos, né? Quando a gente vai junto, vai vai muito mais rápido, né? Vai muito melhor, né? E vai muito mais longe também. É isso Exatamente. que é a essência de todo o processo. Exatamente. Uhum. Aristóteles, então eu queria te agradecer, Que isso, né, eu que por agradeço. ter topado estar aqui nesse bate-papo aqui com a gente, né? E as portas estão abertas aí para o pessoal que tanto está vendo no ao vivo quanto está vendo no gravado, ser engenheiro civil, né? E quer empreender na área de engenharia, também segue o Obra Sob Medida lá do Aristóteles. Opa, isso aí, Tati. Eu que agradeço o convite. Nós tivemos contato recentemente, né? Eu vejo que pegar essa ideia que vocês puxam de lembrar da pessoa, assim, o que motiva ela, o que traz a essência de estar no ramo da construção, de praticar engenharia, né? É uma coisa que precisa ser resgatada mesmo, né? Aquela visão de quem é que faz aquilo. Eu penso que é algo que vale a pena dar valor, sim, que é muito bom mesmo. É isso aí, entender que todos somos humanos e que a relação que a gente tem aí, todas as relações de negócio, são com pessoas, né? Tem toda Uhum. uma história aí por trás. Né? Afinal, o mercado são pessoas, né? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, obrigada às pessoas que estiveram aqui com a gente e até a próxima. Valeu, obrigado. Até mais, tudo de bom, viu? Até a próxima. Tchau.